Oi, pessoal. Sou quem sou porque sou muitas, muitos e muites. Sou atravessado pelo sul, pelo norte, e essa constituição de quem sou hoje, professora na Universidade Federal do Acre, professora de educação física, formadora, faz com que pulse esses atravessamentos de quem me tornei. Trabalho com corpos e sempre tive muitos espaços, né? E isso me faz eu ser a Adriane, a Adrianinha, a Adri, a Drica. Antes de trabalhar no Mocinha Magalhães, na socioeducação, eu pensava num espaço de aprisionamento, mas não pensava num espaço tão enquadrador, vou dizer assim, né? Pensava num espaço com limitações. Depois de estar no Mocinha Magalhães, eu vi que essas limitações são piores do que eu imaginava. Elas não só disciplinam, né, corpos, elas enquadram corpos naquela dicotomia de certo e errado. E isso foi algo que eu sempre me questionei, né? Por que um certo e um errado e não certos e errados, né? Por que não enxergar outras formas? Coisa que eu consegui compreender um pouco chegando ao norte do país, né? Quando eu vim para o Acre, especificamente, depois de Rondônia, vim para o Acre. Aqui eu consegui compreender o que são essas intersecções que já me acompanhavam, né? Nessas questões de marcadores de gênero, de sexualidade, de raça, que hoje eu percebo distintos, né? Eu percebo interseccionados. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, diferente da Adriane, eu antes de estar dentro do sistema socioeducativo, eu não pensava na socioeducação, né? Eu sou mineiro, né? Sou filho de operário e de uma professora, né? Sempre fui uma pessoa rebelde, né? Já fui músico, toquei em banda, sou poeta, escrevo poesia, né? E talvez isso tudo, essas vivências e experiências de vida me levaram para a filosofia, né? Que fiz mestrado, doutorado em áreas da filosofia que não tem nada a ver com a socioeducação. Então, por isso, eu nunca tinha pensado antes na socioeducação, eu não conhecia, né? Mas eu fui levado a pensar, né, sobre a socioeducação quando surgiu essa oportunidade, né, de desenvolver, dentro do Centro Socioeducativo Mocinho Magalhães, um trabalho com as adolescentes que se encontram lá, né? E estando lá dentro, né, uma outra vida abriu para mim, né? Novas possibilidades de ser, né? Saberes transgressivos, né? Isso tudo me tocou e me levou, né, a virar um pouco o caminho da minha vida para certos tipos de leitura, certos tipos de, de pensamentos transgressivos, né? E estando lá dentro da socioeducação, eu vejo que é uma contradição imensa, né, que me toca e que me faz preocupar todo dia, né? Porque eu sou professor, estou professor agora, né, há alguns anos da minha vida. E estando aqui fora da socioeducação, né, nas escolas comuns e nas universidades, eu sempre percebi que a educação brasileira ela é pautada em sistemas punitivos. Só que estando lá dentro da socioeducação, a gente se choca muito mais, porque realmente, igual
a professora Adriana acabou de falar, o que existe lá dentro é um total enquadramento dos corpos, né? As adolescentes que se encontram lá são sufocadas 24 horas por dia, e elas são desobrigadas de ser, elas são impedidas de ser o que elas são. Então, isso é uma grande contradição, assim, que me preocupa bastante, que, né, ao mesmo tempo me impulsiona a seguir nesse trabalho, nesses estudos. Eu fiquei pensando como a gente é ingênuo, né? É uma das coisas que eu fico pensando assim antes, né? E eu acho que a Jessi pode comentar um pouquinho disso, né? A questão de como o que a gente pensa da socioeducação e depois que a gente entra, a gente vê que, nossa, que ingenuidade, né? Que é um espaço que a gente desconhece. Sim. Eu estava parando aqui, vocês acreditam que eu nunca tinha parado para pensar que o meu contato com a socioeducação se deu lá em 2015, quando eu passei para o concurso do Estado, e eu tinha uma aluna que morava num abrigo que era próximo da escola que eu trabalhava. E essa menina, ela já tinha uma criança de 4 anos, uma menina de 15 anos, né? Ah, sim, Eduardo está me dando um recado aqui, esqueci de me apresentar, né? Eu sou Gessiane, sou professora, mas antes de ser professora, né? Eu sou neta de Noêmia, bisneta de Dona Moça e filha de Deusa, né? Ambas mulheres artesãs, né? Minha bisavó foi seringueira, né? Cortou muita seringa nos seringais no interior do Acre, né? Minha bisavó foi parteira, então toda essa minha ancestralidade, né? Eu carrego até hoje, que me constitui, né? Que faz ser a pessoa que eu sou. E voltando para o que eu estava falando, né? Em 2015 eu tive o contato, entendi um pouquinho o que era esse espaço, né? Essa minha aluna, ela já tinha aos 15 anos uma filha de 4 anos e levava para a escola uma outra bebê, né? Já era o seu segundo filho aos 15 anos. E em 2015, quem é que do Acre sabe de uma alagação histórica que teve, que a cidade ficou isolada, né? E nessa situação eu fui fazer uma visita para levar umas coisas que a bebê estava precisando, e a gente tem a dimensão do que é aquele corpo que está lá na escola e o que é esse corpo, o que é essa menina que está dentro desse espaço, né? Diferente lá do CSMM, esse abrigo as meninas saem, podem sair para ir para a escola, né? E depois volta para esse espaço, né? E como elas são, essas pessoas, elas são animalizadas. Eu lembro que quando eu cheguei nesse espaço, a diretora do espaço já me abordou assim, o que foi que ela aprontou? Eu disse, eu queria falar com a fulana, né? Ela disse, o que foi que ela já aprontou? Eu disse, não aprontou nada, não, vim só trazer umas coisas para beber. E ela me chamou numa sala e falou muitas coisas sobre essa menina, né? E que era diferente da menina que eu segurava a filhinha para ela assistir a aula de forma mais livre, né? De forma como as outras adolescentes estavam assistindo, né? Então, desde aí eu já tive esse primeiro contato com o sistema, né? A gente pode chamar de sistema. E não foi algo positivo, né? E a chegada ao Centro Socioeducativo Moacir Magalhães só reafirmou essa minha suspeita, que mesmo sendo em espaços diferentes, essas pessoas, esses seres humanos, elas são tratadas de forma desumanizadas, né? Então, eu tive uma impressão lá atrás e agora, né, desde o ano passado, quando eu comecei a desenvolver o projeto, eu só reafirmei o que eu pensava lá atrás. Jessi, colegas, eu sou professora Francisca Filha,
para muitos também França, nascimento, porque eu sou constituída também, né, pegando a história de vocês, como diz Cora Coralina, né, de vários pedacinhos de outras pessoas que vão passando em minha vida. Acho que todos nós temos isso, né? Então, eu sou professora, já fui professora de educação básica da creche, a terceira idade, a UEJA, e atualmente estou na graduação e pós-graduação, mas a minha essência, quem eu sou, como diz a Jéssica, né? A minha história, né? Sou filha também, sou descendente de seringueiros, sou acriana, meus avós maternos vieram para o Acre na leva, né, procurando o ouro preto, como assim era chamada a seringa, né, e veio naquela ilusão de poder ter condições de sobrevivência, manter a família e depois voltar para o Nordeste, que nunca aconteceu, né? Então, minha mãe trabalhou quebrando castanhas, né, por muito tempo aqui. Então, eu sou filha dessa luta, onde, né, todo mundo com muita dificuldade para a sobrevivência. Então, pensando nessa perspectiva de constituição de ser, eu sempre acreditei que a educação podia sim mobilizar, não aquela ingenuidade, como não diz Cortella, né, pessimismo ingênuo, mas com a criticidade de que é possível sim a gente ter os dois elos. Então, fiz sociologia, sou socióloga de formação, depois pedagogia, aí vem mestrado e doutorado, e eu atuo, né, na formação de professores. Mas para me ser quem eu sou hoje, a professora Francisca Filha, eu também tenho a minha história de vida. E aí, quando a Jéssica estava comentando da experiência dela lá de 2015, eu me lembrei que eu, por mais de 10 anos, eu fui voluntária da Fazenda da Esperança. Não sei se é que todos conhecem, Fazenda da Esperança é um programa que, olha o nome Esperança, né? Acho que tem muito a ver. É um projeto da Igreja Católica que acontece, tem em muitos países mundialmente, mais de 40 países, né? E aonde acolhe pessoas com diferentes dependências químicas. Então, eu passei por mais de 10 anos da minha vida, junto com alguns membros da minha família, amigos, sendo voluntário desse projeto. Por eu acreditar, continuar acreditando que o ser humano é possível, sim, a gente se reformular e também é possível eu favorecer com o meu trabalho, com o meu fazer, com a minha doação, com a minha pesquisa, contribuir na formação desses novos sujeitos. Então, quando eu fui convidada para trabalhar nesse projeto, me veio essas impressões, o espaço socioeducativo, porque para mim me é muito forte essa palavra, socioeducativo, socializar através da educação. Embora eu usei esse termo um dia desse, hoje mesmo na reunião, é um pouco ingênuo com relação e muito da esperança desse espaço de transformação. E aí, quando a gente está imerso, né, nesse espaço, a gente percebe que existem forças muito fortes, contraditórias, né? Muitas vezes até por aqueles mesmas pessoas que poderiam estar ali favorecendo o espaço para ser socioeducativo, transformador na vida daqueles sujeitos que ali estão, muitas vezes só reforçam a discriminação, só reforçam essa segregação, né? Às vezes pode ser consciente ou inconscientemente. Então, eu percebo que adentrar neste programa, eu tinha uma visão desse espaço que é possível, sim, fazer a transformação. E eu continuo acreditando nesse nosso trabalho de tantas outras pessoas, mas eu acho também que é possível a gente, precisamos levar muito a sério o que nós estamos fazendo, porque uma ação que pode ser uma mais simples que seja assistir um filme, depois ter uma discussão, ele tem um cunho pedagógico, ele tem um cunho também social, de contribuir na formação, de repensar, fazer com que
vou dar o exemplo das meninas, a gente chama as meninas, né? De pensar nas suas próprias ações e ver a possibilidade, uma luz no final do túnel. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, hoje eu me vejo com tantos outros colegas com essa grande responsabilidade, que é fazer com que o programa alcance seu objetivo maior, né? Sendo bem realista, com o pé no chão, mas vendo a nossa importância do trabalho nesse espaço socioeducativo. E não só com os adolescentes que ali estão, mas também com os outros membros que fazem parte desse sistema, que é pouco a pouco, à medida que forem conhecendo o trabalho, o nosso trabalho, possam sim mudando as suas práticas, por que não? Né? E criar um espaço mais voltado para a realidade, a função social daquele espaço, que é de socializar aquelas meninas que ali estão. Então, gente, bom dia. Eu sou o Endel Barreto, sou historiador, mestre em educação. Eu já tenho um tempo, né, que eu estou mergulhado. Antes da socioeducação, né, eu já vinha trabalhando com estudos de gênero, né, e sexualidade, principalmente na perspectiva decolonial e transviada, né, obviamente partindo muito da experiência, porque o pesquisador ele fala do seu lugar social, né, então partindo muito da experiência de quem eu sou. Eu sou um jovem, né, de 26 anos, agora 26 anos, gay, nascido e criado no entrelugar de duas instituições que um autor chamado Marco Aurélio Prado fala como instituições modernas, né? Que é a chamada família tradicional e a igreja evangélica. Então, a minha história com a socioeducação, ela começa há muito tempo, quando eu comecei a me pensar como um sujeito adolescente, na época, que foi colocado à margem, né, pelas normas do gênero e da sexualidade, pela necrobiopolítica, né, pelas questões de classe. Afinal de contas, a gente não tem como dissociar a socioeducação, né, a gente não tem como pensar socioeducação alheia a todo esse sistema capitalista em que a gente está inserido, né? Principalmente porque no programa trabalhamos com meninas, né? Então elas estão também em todo momento ali diante de um cenário que as minimizam enquanto adolescentes, enquanto mulheres. Então, assim, a princípio eu me vi, né, nessa condição de adolescente gay, que estava na igreja, comecei a estudar com a decolonialidade. Na época, eu tinha, né, vários parceiros, inclusive professores, né, principalmente no ensino médio, né, que eles me incitavam a refletir sobre isso, inclusive, né, sobre questões socioeducativas, não muito bem orientada, mas dentro daqueles limites do ensino médio. Fui para o mestrado, continuei pesquisando, continuei aprofundando alguns estudos sobre pessoas historicamente colocadas à margem, e aí, logo no finalzinho do mestrado, eu vou pegar um gancho com a fala da professora Adriane e da Jéssica em relação à ingenuidade, né? Logo quando eu cheguei no finalzinho do mestrado, o universo, os deuses, os orixás, seja lá quem, deu um jeitinho de me aproximar da professora Maria Salete, né? Ela estava no processo de doutoramento, eu dei a mão a ela deu a mão a mim, nós seguimos firmes até o processo de finalização do doutorado, então a gente foi tendo várias trocas potentes, e ali, antes mesmo do programa, eu comecei a entender melhor o que era a socioeducação. Só que eu comecei a entender a socioeducação pelas vias da decolonialidade, mas, assim, observando as marcas da colonialidade, sabe? Da questão da precariedade, da responsabilização, da justiça retributiva, né, se eu não me engano. Então, assim, ficamos nessa, e aí, junto com a professora Salete, pensamos na criação do projeto de extensão, que, por fim, se tornou o programa de atendimento às meninas privadas de liberdade. Então, assim, antes do programa, eu já tive esse contato com a socioeducação. Só que
O que eu quero falar em relação à ingenuidade foi mais em relação à decolonialidade mesmo, sabe? Porque, às vezes, nós que estamos na academia, a gente se prende às teorias, né? E a gente lê um autor, lê outro, e, às vezes, a gente pensa que domina, né, esses autores, a gente pensa que sabe, a gente pensa que entende, até ir no chão, né, e ver como é que funciona realmente a colonialidade, por exemplo, já que eu estou falando disso, e a decolonialidade. Então, a minha ingenuidade foi mais nesse sentido, né, de, eu sei, eu entendo decolonial, eu trabalhei com isso na dissertação, eu trabalhei com isso com a professora Salete, no nosso grupo de pesquisa anterior, mas quando se constrói um programa desse nível, né, quando eu saio de Sergipe e vou para o Acre, quando eu chego no Acre e vou para o centro socioeducativo, aí eu trago de volta a fala que eu falei para a professora Salete ao lado dela, lá na casa dela. Eu disse, eu vim aprender a decolonialidade agora, sabe? Eu pensei que eu entendia o que é ser decolonial e os desafios que o ser e o agir decolonial nos impõem aqui no Acre, no contato, né, com essas experiências, que até então essas palavras, esse jogo de palavras sempre me acompanhou, né? A precariedade, a desumanização, a responsabilização, a marginalização versus a decolonização, a humanização. Então, eu sempre fui imbuído nesse movimento de palavras, mas não passava de um jogo de palavras. Quando eu venho para o Acre, quando eu vou para o Acre, na verdade, estou em Sergipe, aí eu começo, né, no contato, o frio na barriga, às vezes o estômago, né, embrulhado, de entrar num centro socioeducativo, de conversar com uma adolescente que está privada de liberdade, de ouvir o que ela nos tem a dizer, né, porque uma coisa é a gente ficar falando em todo momento do trabalho com. Ninguém resiste sozinho à colonialidade, resistimos em conjunto, mas e agora? Quando a gente chega no campo, como é que isso é colocado na prática? Né? Quais são os desafios que isso... quais são os desafios que a gente precisa encarar quando a gente tira do PDF, ou tira do livro, ou tira das páginas impressas e coloca. Então, assim, o Wendel, depois do programa, é um Wendel que sabe, ao menos está tentando, né, aprender ou continuar mobilizando saberes no sentido de, como é que eu posso dizer, valorizar mais as experiências do diálogo, né, valorizar as experiências do contato humano, né, de valorizar mais esses outros modos de vida que, às vezes, né, a gente que fica atrás da tela do notebook, lendo, a gente não tem contato, né, com esse exterior ao nosso ser, como nos disse o La Roça. Então, assim... Me parece que tem uma intencionalidade quanto às práticas culturais, né? Que seria essa decolonização. Acho que não é só a questão da apropriação, né, teórico, metodológico, mas é uma intencionalidade em sentido decolonial, em sentido de criar a fissura, de criar o tensionamento, né, de ver a questão da subversão, eu acho que esse movimento e estar à disposição para participar dessa intencionalidade, né? Eu acho que isso é importante também. A gente se dispor a fazer essa mudança desse corpo que aprende a ser engessado, disciplinado, né? A um corpo que pode ser livre no sentido decolonial da palavra, né? Um corpo que pode usufruir das suas existências, experienciar as outras formas de vida. Eu acho que retrata muito a tua fala, assim, e eu vejo essa questão da horizontalidade quando a gente vê os meninos trabalhando no CSM, sabe? É diferente. Enquanto docente, e eu acho que, voltando à questão da ingenuidade, né? Quanto docente, a gente tem a questão da teoria, mas nos falta um pouco dessa questão do trato da experiência. Que pela proximidade
né, de serem adolescentes, eles conseguem um acesso, né, no mesmo nível que a gente parece que tem que fazer, né, estabelecer graus, eu acho, pela questão do poder também instituído, né? E especificamente como isso me impacta enquanto professor, porque assim, eu costumo falar, né, é um fato. Eu não tenho anos e anos e anos de experiências docentes, como, por exemplo, os meus colegas, né? Então, o programa me possibilita esse contato horizontal também, não só com os adolescentes privados de liberdade, mas também com os nossos alunos, né? Me permite pensar quem eu sou também enquanto professor e pensar as minhas práticas docentes por vias da decolonialidade, porque nós somos, né, decoloniais freirianos. Então, é mais nesse sentido, sabe? Eu conheço, resumidamente, esse campo da socioeducação muito pelas marcas de colonialidade que a gente consegue ver, mas quando eu entro no programa, quando eu viajo, quando eu tenho esse contato, quando eu tenho essa experiência, vai muito mais além disso, sabe? Apenas do conhecer o campo, mas sim de pensar as nossas práticas, pensar as nossas ações. E se tem uma coisa que esse pensar me ensinou, principalmente quando eu volto volto do Acre e venho para Sergipe, é que não tem como a gente seguir nesse campo sem a esperança. Né? Esperançar precisa continuar sendo esse verbo, porque é isso que nos move, né? Eu acho que vocês trouxeram alguma coisa à tona que com certeza vai vir na fala dos meninos, o que é, quando a gente fala, né, dos alunos, né, da graduação que estão junto conosco nesses projetos, que é essa vivência do fazer, lidar com certos improvisos que acontecem no dia a dia, que acontece para nós em sala de aula, que acontece conosco. Então, estar naquele espaço onde muitas vezes estamos ali sendo vigiados, né? Porque tem isso, você está fazendo uma atividade, mas tem outras pessoas, os agentes ali com os olhares em cima de você. Então, assim, de repente você tem que romper com isso e você tem que, vamos dizer, tem horas que você precisa lidar com certas situações que só a prática vai lidando. A teoria precisa ser aproximada da prática, porque senão a gente, sabe, romper com aquele discurso de dizer assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas quando nós buscamos, né, nessa decolonialidade, aí que é buscar, entender, viver a realidade daqueles sujeitos, a gente nos aproxima deles. E aí, uma coisa que a Adriana falou agora há pouco, assim, a gente vê um canal muito mais aberto entre as adolescentes, né, com os monitores, com os meninos, muito mais, às vezes, do que com a gente. Então, é muito legal a gente estar trabalhando com eles nesse sentido, porque eles acabam sendo a nossa porta, né, para a gente poder adentrar, chegar na vida daquelas meninas, porque a gente tem que pensar o outro lado. Elas são julgadas, são condenadas o tempo inteiro. Então, como é que elas vão se abrindo assim para outras pessoas, principalmente o adulto? Então, essa nossa experiência que todos nós estamos vivenciando, né, no centro socioeducativo, eles nos servem muito para a gente refletir enquanto pesquisadores, né? Enquanto professores em formação, enquanto sujeito, enquanto pessoas, de uma forma muito macro, né? Não só o lado profissional, mas enquanto nós, seres humanos, que a gente vai se reconstituindo, nos fazendo, sabe? A gente tirar os títulos, não, vamos aqui de frente com as pessoas e ter a sensibilidade de sentir, porque a gente não vai atrás de saber o que esses adolescentes fizeram para estar naquele espaço. Mas se a gente for atrás, são coisas que a mídia nos dá, né? Algumas certas barbáries que acontecem. Mas ali a gente tem contato com um sujeito, sabe? Com uma menina, com um menino em formação, que também tem sonhos, que também tem esperanças, ou então que não tem mais sonhos, acha que a vida ali já é fato consumado, ela não tem outra possibilidade, né? Então, esses são elementos muito fortes para a gente
pensar e refletir na nossa pesquisa, no nosso fazer enquanto pesquisador, mas também na nossa constituição como humano, acho fundamental. Eu queria quebrar um pouquinho essa linha professoral do discurso, gente. Queria dar uma entrada aqui Por com a favor, voz entre, decente, a voz decente aqui dos meus colegas. por Gente, favor. bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me assistindo, estiver me ouvindo. Eu queria pegar um gancho, primeiramente, da fala do professor Eduardo Pitt, quando ele diz que, antes de adentrar a socioeducação, ele não pensava em socioeducação. Assim como ele, eu compartilho da mesma ideia. Eu acredito que, por ser muito novo, eu também não pensava em muitas coisas, e nem penso em muitas coisas ainda. Eu tenho 20 anos, me chamo Pablo Ítalo, acredito ser o mais novo também desse grupo e dessa ligação. Eu sou nascido de Rio Branco, sou um homem cis, homossexual, na Amazônia Acreana. A viés de audiodescrição, eu sou um homem negro de pele parda, tenho cabelos cacheados que estão amarrados em um coque, tenho barba, uso óculos de grau, estou usando uma blusa preta de listras azuis. Gente, pensando na socioeducação, o início, sou filho de pedagoga, sou filho de uma mãe negra, sou neto de um avô preto que trabalhava com maquinário, construindo as estradas, então venho de uma vivência marginal, venho de uma vivência às margens mesmo, venho de um bairro periférico, é, cresci, estou me desenvolvendo junto desse programa, dessas pessoas. A socioeducação nasce para mim a partir de uma experiência disciplinar, né, da graduação. Eu sou licenciando em letras em inglês pela Universidade Federal do Acre e vim conhecer a socioeducação através de uma pessoa muito, muito maravilhosa, muito merece muita honra, sabe? Muita honraria, que é a professora Celeste Peixoto. Ela foi minha professora durante a graduação da disciplina de Psicologia da Educação, e foi através dela que eu conheci o programa, que conheci o que é a prática socioeducacional. E foi durante uma aula, apresentando um trabalho, que ela disse que gostou da nossa proposta, um trabalho em grupo, que envolvia metodologias de letramento digital, para o ensino de psicologia da educação, e ela fez um convite para o nosso grupo para visitarmos o centro socioeducativo. Conversei com o grupo, conversei com os colegas, falei assim, vamos dar uma mão, vamos dar uma olhada, sabe, vamos visitar, vamos ver como é isso. Todo mundo falou assim, vamos, vamos, vamos. No fim, ninguém foi. E nessa de que ninguém foi, eu pensei assim, eu tenho curiosidade, eu quero conhecer, e fui atrás da professora. E foi aí que eu dei entrada no programa, que hoje. Eu dei entrada quando o programa já era programa, né? Que nasceu como projeto há 2 anos atrás, que agora está completando um ano de programa. Então, eu já entrei com essa institucionalização do programa e com todo esse corpo docente e discente que está presente nessa chamada, essa ligação. A pensar, assim, pensando ainda na fala do professor, é interessante a gente articular como as vozes silenciadas dentro dos centros socioeducativos, elas ecoam através dos muros, porque assim como ele, eu também não pensava em socioeducação e nem tinha uma visão crítica acerca da área. Não enxergava como internato, não enxergava como realmente educacional, como reparativo, nem enxergava como prisional, apenas não o enxergava. Então, quando eu adentrei o socioeducativo pela primeira vez, foi pela primeira vez ao CSMM, é, já dentro do programa, minha primeira visita, eu não sabia o que esperar, não tinha expectativas, eu sabia que eu tinha uma ânsia, uma coisa que vinha de dentro que eu não sabia explicar, mas que era algo muito novo. E a professora, algo professoral dela, a professora Salete, foi de que ela não deu instruções de como seria a atividade, como seria a ação, de como seria realmente o meu pisar no chão, sabe? Sentir o chão do socioeducativo. Até porque essa construção é muito subjetiva e eu entendo que ela não nos impõe esse roteiro do aprendizado, porque é algo que a gente precisa sentir, vivenciar e experienciar para poder nos, nos constituir. Então, no primeiro dia, eu sei que eu entrei, eu conheci um espaço extremamente novo e nada
eu via muros muito altos e pensava em algo ruim, mas quando eu entrei, o estrutural não era tão ruim, até eu entrar mais um pouco e ver que tinham sim coisas ruins, e perceber essas relações estruturais, militares dentro de um centro que carrega o nome da educação, foi algo que me destoou um pouco da mente, assim, do pensamento. Então, conhecer as meninas foi algo muito sensível. Meu primeiro encontro eu lembro que eu me segurei muitas vezes para não chorar, porque era algo muito duro de se vivenciar, algo muito forte de Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. O microfone tá desligado. A tua fala que eu vou encaixar dentro dela. Oi? Pode Eu repetir? vou encaixar a fala dentro da sua, pode continuar. Tá bom. Aí eu sei que foi algo muito sensível de experienciar, de ver no rosto das meninas o sentimento que elas carregavam pelas oficinas e o sentimento que elas sentiam através, que elas demonstravam através do corpo delas, em estar naquele ambiente, ver meninas tão novas em privação de liberdade foi algo que me doeu bastante. Eu não esperava encontrar meninas de 11, 12 anos dentro, em privação de liberdade, dentro de um lugar de cárcere. E foi a partir desse momento que eu comecei a desconstruir e construir a minha visão acerca da socioeducação. Eu, eu, eu penso que depois de começar a participar das atividades, envolver as atividades, e adentrar os estudos decoloniais e freirianos do nosso grupo, é que eu realmente consegui me constituir dentro desse campo de atuação e de pesquisa e de ensino, né, que é a tríade do programa. Algo que eu não posso deixar de salientar é sobre a decolonização do olhar, que eu penso muito na oficina da professora e na oficina, no projeto da professora Salete, no projeto da professora Gracinete, dentro do programa, que é pensar que a gente tenta levar a decolonização através das oficinas, das atividades, das ações para as meninas, mas que a gente não expande o olhar, não expande essa visão acerca da decolonização para o grupo. Então, enquanto grupo, eu até incitaria a professora Gracinete a pensar que a decolonização não se trata apenas para as meninas, mas se trata também para o grupo que está ali em atuação, porque o processo de ensino-aprendizagem é algo conjunto, e como acho que o professor Wendel falou, o professor Adriane falou sobre a horizontalidade do programa, em que as meninas têm uma relação diferencial com os discentes por conta da paridade de idade, por conta da marginalidade que habita em muito dos integrantes, dos discentes, em como a gente compartilha de muitas vivências e de muitas existências, de muitas origens. E por conta disso, essa construção da decolonialidade no ser, ela emerge desse grupo, mas ela se constitui dentro dele, se constitui dentro dele junto das meninas. E eu acredito que na ausência dessa praxis, dessa ação que a gente atua dentro do socioeducativo, a gente não se constituiria como um grupo decolonial, nem freiriano, sem a praxis, sem a vivência, sem a experiência, sem essa existência junto dessas meninas. Aqui eu encerro um pouquinho a minha fala. Bom, gente, bom dia a todos, né? Alguns cantos já é boa tarde. Me chamo Lucas Magalhães, né? Sou um homem pardo, né? Mas me considero negro, tenho cabelos lisos e vim de uma família muito pobre, da periferia de Rio Branco, que fica localizada no estado do Acre, né? E também, a princípio, como todos sabem, sou egresso do sistema socioeducativo e conheci o sistema de uma forma totalmente diferente da que vocês conheceram, entendeu? Então todo mundo formou uma ideia, formou um conceito do que seria socioeducação, do que seria o sistema socioeducativo em si, dentro, né? Eu já adentrei de uma forma diferente lá. Adentrei de uma forma diferente. Então, eu acho que essa empregação desse nosso método, que é o método decolonial freiriano, que a gente usa e aprofunda os estudos para que a gente largue mais o decolonial e se torne muito mais decolonial,
Então, eu acho que é uma proposta muito boa e que tem que envolver elas mais em tudo isso. Então, é válido a gente dizer que algum de vocês, eu não me recordo bem, que falou, né, que tem que dar o poder de fala, o poder de argumento a elas, tanto para influenciar na forma delas se expressar, como para elas expor tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que realmente acontece dentro do sistema socioeducativo. Eu não tenho essa linha acadêmica muito bem aprimorada que nem vocês, mas eu falo do campo da onde eu vim, que é o campo onde a gente trabalha e a gente desenvolve mais projetos, desenvolve mais atividades voltadas para lá, entendeu? Então, eu conheci o sistema, eu conheci o sistema, vocês foram para conhecer ele. Então, quando vocês foram para conhecer, automaticamente a gente do sistema já estava também no propósito de conhecer o projeto, de conhecer o programa, entendeu? Então, se a gente for parar para analisar, é uma via de mão dupla que a gente leva. Vocês entraram com um projeto dentro do sistema socioeducativo CSMM, mocinha. Só que automaticamente o sistema socioeducativo dos adolescentes meninos, homens, masculinos, eles também já notaram todas as mudanças, já notaram todas os desenvolvimentos de trabalho, de pesquisa, de toda aquela extensão do projeto que está sendo envolvido ali. Então, o que é que eu quero chegar com essa conversa? Que da mesma forma que a gente entra com um planejamento de fora para dentro do sistema, há um planejamento de dentro para fora do sistema para o que vai se acontecer. Então, seria muito, muito interessante, muito bom a gente expor, não a gente envolver as meninas como se fosse uma forma de trabalho para elas dentro do projeto, e sim dar espaço para saber qual projeto ia trazer mais impacto na vida daquela pessoa, da vida daquela adolescente, na vida daquele interno, daquela interna que possa estar ali. Eu acho que esse conjunto de ser decolonial, que nem a gente faz, eu acho que é isso. A gente abrir um espaço onde a gente pode expor o que a gente vai fazer e trazer propostas delas para que possa aprimorar, porque o trabalho é sim inteiramente voltado a elas, a educação, a linguística, a arte, a terapia, ao emocional, ao psíquico, entendeu? Então, eu acharia muito bom a gente abordar, e eu resolvi fugir um pouquinho do tema dessa reunião para me expor isso, entendeu? Para me poder falar, porque é uma coisa que eu sentia vontade de fazer, de poder tomar uma frente e tentar conseguir uma coisa tipo lá de dentro para fora, entendeu? Então a gente está entrando para mudar, para tentar implantar uma chave, um mecanismo, uma semente que possa trazer retorno. Retorno, como é que eu falo retorno? O retorno é o quê? É a ressocialização dessas adolescentes, é a integração, a reintegração na sociedade e também a recuperação da dignidade dessas adolescentes, dessas meninas, em cumprimento de medidas. Vocês me compreendem? Que surge uma espessura muito maior quando a gente fala de dignidade, quando a gente fala de ressocialização e de integração à sociedade, porque realmente elas, ali no ponto onde elas estão excluídas da sociedade, entendeu? Então, ali, depois dali, é um conjunto de provas, é um conjunto de barreiras onde a gente tem que eu não sei se a gente vai conseguir, porque eu não sei o que vai se passar no futuro, né? Amanhã só pertence a Deus e às divindades. Mas a gente tem que pelo menos tentar preparar
emocionalmente, psicologicamente, essas adolescentes e passar uma visão de confiança, uma visão de mundo diferente, para que elas possam sair realmente, entendeu? Com um suporte psicológico, com uma mentalidade que a gente possa ter não 100% de certeza, mas pelo menos 50% de certeza que ela vai ingressar num projeto de mudança e ressocialização na rua, entendeu? Aqui fora, na liberdade. Então, eu acho que vale muito, enriquece muito a nossa reunião, a gente citar e expor essa parte, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade. Olá, me chamo Bruna, sou graduanda em licenciatura Letras em Inglês, tenho 24 anos, é com muito orgulho que eu falo que eu nasci em 1999, quase já beirando ali os anos 2000, mas eu amo o 99. A Bruna, antes da socioeducação, também faço as mesmas palavras do professor Eduardo e do Pablo, meu colega de turma. Eu também não conhecia a socioeducação, na verdade, eu nunca pesquisei sobre essa área. E eu também fui aluna da professora Salete em meados de 2021, quando veio a pandemia e a gente estava esperando, né, alguma coisa assim para que a universidade movesse e e foi quando começou as aulas online e a aula da professora Salete era numa sexta-feira. Então imagine aí, né, online, a gente com a câmera desligada, mas eu sempre liguei a câmera, porque ela dizia que ela não se sentia sozinha. E desde então eu venho aprendendo a ligar a câmera quando tem uma reunião, porque eu sei que, né, o professor ali, ele se sente motivado de ver um rosto. E ela, no início, motivou, os alunos com um grupo de estudo, e eu ainda era muito nova, na universidade, não tinha esse costume de estudar. Enfim, para resumir rapidamente, era um grupo de estudos no início. E nós temos hoje, né, no programa, um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos, surgiu a oportunidade de ser uma estudante num projeto de extensão da professora Salete. E foram 6 meses de muito aprendizado. Eu lembro que no primeiro dia que a gente foi visitar o Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, que é somente para meninas, e a gente, nesse momento, conversou com a antiga coordenadora, né, a diretora do Mocinha Magalhães, e no primeiro momento, assim, ela não foi tão receptiva, mas ela foi realmente querendo conhecer o projeto, tudo aquilo que a gente estava levando para as adolescentes, e nós visitamos o espaço. E primeiramente, assim, eu confesso que eu senti vontade de desistir, não sei qual foi, eu nem lembro, acho que o sentimento faz tanto tempo, mas acho que foi de desistir, assim, de ver o ambiente e de entrar lá dentro. Hoje a gente não tem esse acesso mais, né, mas a gente entrou dentro a gente chama de quarto, né, ali, aí a gente viu onde as meninas dormem, como elas tomam banho, enfim, ali o ambiente. Realmente para sentir. E a Bruna de antes, eu acredito que ela era muito medrosa, talvez, e tímida. Eu não tinha tanto, desenvolvimento para poder falar, principalmente com adultos e pessoas importantes, né. E eu aprendi que antes disso, as pessoas sempre menosprezam o adolescente, né, quando a gente está dentro de um ônibus, lá vem os adolescentes, e eu tinha esse mesmo sentimento de: "Ai, meu Deus", ali, né, e eu ainda com meus 21 anos falando dos adolescentes. E a gente ainda é um adolescente, né, nessa idade. E
a minha visão de agora mudou totalmente quando eu conheci as meninas. E eu não sabia bem como seguir a minha carreira, se eu iria ser uma professora, se eu iria ser uma tradutora, se eu que carreira que eu iria seguir. E conhecendo as jovens, né, adolescentes, eu pude mudar o meu discurso, porque ao chegar lá, eu não vi elas como, adolescentes que cometeram um ato infracional. Eu venho aprendendo que quando eu chego naquele ambiente, para mim, elas são alunas, estudantes, e isso vem acrescentando cada vez mais, eh, no meu futuro, que como eu penso como professora. E eu ouvi até de colegas assim: "Ah, eu não, faria isso, eu não daria aula para esses adolescentes, eu não me envolveria com a socioeducação". E eu fico imaginando assim, por quê? Se quando você for um professor ali na educação básica, você vai para bairros periféricos, você vai enfrentar situações assim, e nós como futuros professores, nós precisamos nos adequar em qualquer situação. E eu ouvia isso e até mesmo eu fiquei muito triste, assim, de ouvir esse tipo de comentário de pessoas de colegas de profissão. E hoje eu vivencio um outro discurso. A Bruna de hoje, ela é muito mais otimista e esperançosa na nossa juventude, dos adolescentes de agora e futuramente. E eu acredito muito neles, piamente em cada adolescente. Ai, mas quando eles saírem de lá, eles vão voltar para onde eles estiveram. E daí? Eles podem voltar, mas a semente que a gente plantou ali no centro socioeducativo, a cada visita, a cada reunião, a cada filme, levando uma pipoca, um refrigerante e vendo o rosto delas animadas ali para estar conosco, isso acrescentou muito na minha vida. E hoje, eu não tenho vergonha de falar do programa que eu faço parte, que hoje não é mais um projeto de extensão, é um programa e acredito que futuramente vai se tornar um instituto, né, um spoiler aí para você que está assistindo a gente. E eu acredito que depois desse vídeo, muitas outras pessoas vão, ter esse esperançar de Paulo Freire, que é o que eu tenho dentro de mim, esse esperançar de acreditar em cada uma delas. E para fechar a minha fala, é com muito orgulho que eu faço parte desse programa. Tenho professores orientadores incríveis e que acrescentam tanto na minha vida. E as adolescentes, principalmente. Esse campo da socioeducação, para mim não é tão querido assim, mas eu vejo que, existem sim ali, né, lacunas que ainda ficam meio que faltando serem preenchidas, mas também existem pessoas ali dentro que acreditam nelas, né, ali as agentes, a diretora, então e os professores principalmente, porque a escola, que é a escola da Arquinho, que é dentro da unidade, faz total diferença na vida desses adolescentes. E a gente escuta muito do Lucas, que é um egresso, e ele menciona bastante sobre essa escola. Então, eu acredito piamente na educação na vida dessas adolescentes, que nós fazemos isso, não só o nosso lado humanizador, mas também o pedagógico. Mas, claro, ali tudo, né, como o professor falou no início, tudo tem que estar em harmonia ali, né? Não muito uma coisa e não demais uma coisa, mas ali em sintonia, como esse grupo é. Muito obrigada. Então, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou. Meu nome é Gabriel Pinheiro, eu tenho 22 anos de idade, sou pintor não binário, acreano e morei a minha vida inteira em regiões periféricas aqui da cidade de Rio Branco, a capital, onde pude e até hoje ainda posso observar a realidade periférica da minha cidade. E até alguns anos atrás, apesar de observar de perto essa realidade, eu nunca parei para refletir em como a sociedade reproduz a marginalidade, né? E essas reflexões, para mim, elas só foram possíveis depois que eu ingressei na UFAC,
como discente do curso de Ciências Sociais, onde eu pude conhecer, né, na matéria de Psicologia da Educação, a professora Salete, que durante alguma das aulas ela pôde apresentar para a gente o que seria a decolonialidade. Nesse sentido, ela convidou a minha e a Bruna, que também fazia a matéria junto comigo, para o programa de atendimento a meninas e adolescentes no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, onde eu pude pela primeira vez ter o contato íntimo com o produto dessa realidade vivida por mim nesse contexto de marginalidade, onde a cada esquina tem uma biqueira, onde a gente consegue ver adolescentes levando basicamente crianças que são seus filhos em carrinhos por aí na rua. É uma realidade que a gente observa bem de perto no ICRUA. Mas para mim, antes de conhecer todo o sistema socioeducativo e a socioeducação em si, para mim não existia do jeito que é da proposta, né, de ser um dispositivo humanizador. Para mim, na minha cabeça, antes, quando era criança, né, para mim, adolescente é criança, eu conhecia o conceito de educandário, que era um lugar em que a maioria das mães ameaçavam largar os seus filhos. Pelo menos era o contexto que eu observava dos vizinhos, né, dos meus vizinhos e até da minha mãe, de quando eu era mal criado, dentre outras questões. Nisso a gente já consegue perceber que, na nossa realidade, o adolescente é marginalizado pelos pais, pela sociedade, é incompreendido, as suas questões psicológicas e sociais não são compreendidas na sua totalidade, e realmente isso gera alguns produtos na nossa sociedade, né? Visto isso, hoje eu entendo que a socioeducação como um processo, eu entendo a socioeducação como um processo de humanização a ser desenvolvido através de programas, através das ações desenvolvidas dentro desses socioeducativos no Brasil, no nosso caso, o CSMM, de forma a humanizar essas vidas marginalizadas a voltarem para a sociedade de maneira que possa realmente ser efetivo para elas uma vida digna, realmente humanizada. Porque é muito fácil pegar essas crianças, esses adolescentes, que inclusive no socioeducativo agora tem meninas pelo menos de até 14 anos de idade, até 20 anos de idade. É muito fácil pegar esses adolescentes, colocar numa prisão e deixar eles cumprindo uma pena por 3 anos, e depois sair para esse adolescente voltar para a realidade de onde ele vive e em seguida ingressar numa prisão qualquer. E a gente não quer isso. O que a gente propõe é poder ressignificar essas histórias, essas vivências, para que elas possam realmente demonstrar que são importantes para a sociedade, que também são cidadãos. Eu acho que o nosso maior propósito com a socioeducação é trazer um pouco de cidadania pro nosso povo, realmente, que mora na periferia, que é negro e que é pobre. E é isso que eu acredito. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo, a todos nós. Meu nome é Ana Augusta, eu tenho 21 anos, eu sou da licenciatura em Ciências Sociais e eu compartilho da mesma perspectiva dos meus colegas sobre a socioeducação. Quando eu entrei no projeto, eu não havia pensado sobre, não imaginava o que seria, eu nem sabia que essa palavra existia, mas eu estava ansiosa para conhecer o local. Eu aceitei o convite da professora Salete Peixoto em uma aula de Psicologia da Educação, e quero desde já falar que ela foi muito revolucionária quando ela esteve no curso de Ciências Sociais, uma sociologia em partes colonial, mas que ela veio e quebrou essas amarras. E isso foi muito interessante, porque ela se mostrou decolonial quando ela chegou e disse: vocês vão fazer um seminário, mas vocês não vão seguir o padrão que vocês estão acostumados a seguir. Vocês vão ter que fazer do modo que vocês acham que deveria ser, que deve ser. E aí todo mundo ficou olhando um para o outro e pensando: meu Deus, como que a gente vai montar um seminário sem nenhuma instrução, sem nada? A gente vai ter que pensar sobre isso.
demorou algumas aulas para a gente produzir isso, mas desde aí eu já fiquei encantada pela aula dela, pela pessoa que ela é, uma pessoa muito amorosa, uma professora de chegar para o aluno e dizer, se você não conseguir terminar o trabalho agora, eu fico até 10h30 da noite com você aqui, mas a gente termina esse trabalho hoje, a gente vai conseguir. E eu nunca tinha visto isso em uma professora. E realmente ela mostrou um lado humano que os professores também têm, mas que infelizmente, por conta de um sistema coercitivo, muitas vezes diz para o professor fazer ou não fazer, o professor deve agir assim, e é só isso. Mas quando eu aceitei o convite, a única coisa que a professora me disse é que eu fosse com a mente totalmente aberta para tudo que eu visse. Porque eu perguntava para ela, né, professora, o que eu vou encontrar lá, o que eu vou ver? E ela, não, você vai com a mente totalmente aberta, você vai ver o que tem lá, e aí depois você me diz. Então, quando eu fui para o centro, eu fiquei bastante, não vou dizer que eu fiquei assustada, nem com medo, muito pelo contrário, eu fiquei surpresa de ver tantas grades, o barulho dos ferrolhos, a porta, quando tranca, né, faz um estrondo, e eu me assustava em alguns momentos, mas eu percebia que as adolescentes elas não se assustavam com isso, quando o ferrolho fechava, quando a porta batia, isso demonstrava que elas já estavam acostumadas com aquele ambiente, mas que eu sempre percebi que existia uma horizontalidade ali, principalmente entre os bolsistas e as adolescentes, na conversa, na escutativa, de dizer o que está precisando, o que está passando, até um abraço, às vezes não precisava nem falar, mas só o significado daquele abraço já era o que elas precisavam, o que elas precisam constantemente. Um sorriso, uma risada, ou poder chorar, ou ter a liberdade de poder chorar, de poder dizer que eu não estou bem. E com isso, com as meninas principalmente, eu aprendi que eu posso sentir. Eu aprendi que em alguns momentos eu posso até mesmo ser fraca, que eu tenho esse local de não ter que ser forte o tempo todo, e é lógico que o programa, ele sempre me ajudou com isso, principalmente os professores, a professora Salete, o professor Wendel, e eu nunca esqueci de uma fala que o professor Eduardo Pitti me disse, quando eu estava nervosa para apresentar o trabalho no simpósio em Brasília, ele disse, só você sabe o que você vai apresentar, você estava lá como pesquisadora, então você sabe o que você viveu, você sabe da sua vivência, você sabe da sua escrevivência, você sabe de tudo isso. Então, não precisa ter medo, você pode fazer isso. E eu nunca tinha recebido um conselho dessa potência de um professor. O que a gente mais ouve mas você vai ter que passar por isso a vida toda, você vai ter sempre que apresentar trabalho, não precisa você ficar nervoso, que é isso? Mas ouvir isso de um professor, você vê que realmente existe uma decolonialidade ali. O que é o ser decolonial? E quando eu penso em socioeducação, hoje em dia, eu vejo como algo que pode promover aos adolescentes uma nova construção, uma nova trajetória de vida, que os pesquisadores vão contribuir com isso. A gente precisa pesquisar sobre isso. Eu ouço muito quando eu vou fazer trabalhos na minha turma, de sociólogos em formação, que, nossa, mas você só quer saber de falar sobre adolescentes em privação de liberdade. Mas, tipo, gente, qual o problema de falar sobre adolescentes em privação de liberdade? Nós temos produção sobre isso aqui no Acre mesmo. Nós temos produção em relação à socioeducação, ao jovem privado de liberdade. A gente da licenciatura quer ir para uma escola, a gente quer ir lá para a educação básica pesquisar. É muito fácil ir lá pesquisar. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças e adolescentes, então eu sempre tive esse enfoque em trabalhar com eles, mas eu vi que eu estava ali naquele lugar de conforto, e de só ir numa escola ali, pesquisar e pronto, mas ir pesquisar na escola da Arquinho, que é a escola que está anexada dentro dos centros socioeducativos, a gente vai lá pesquisar? Não, a gente não vai pesquisar.
Então, sempre me questionaram o porquê desse interesse de falar sobre jovens privados em liberdade, e eu sempre respondo que a gente precisa de produção, a gente precisa olhar para o jovem que está lá dentro. A gente fala tanto em novas perspectivas de pesquisa, de construção, mas a gente só está reproduzindo, a gente não está produzindo, a gente está falando sobre aquilo que o Paulo Freire tanto criticou, que é apenas a transferência do conhecimento, que é aquela educação tradicional, que é aquele processo de desumanização, conceitos esses que eu aprendi através do estudo dirigido que o professor Wendel passou, são conceitos de Freire. E esses conceitos, eles sempre perpassam na minha cabeça, quando as pessoas falam que não querem falar sobre jovens, sobre esses discursos muito fortes, de dizer que o jovem está lá, ele tem que pagar pelo que ele fez, mas a gente nunca olha os fatores sociais que estão por detrás disso. Então, eu fecho a minha fala, assim, dizendo que hoje eu me sinto confortável em que verdadeiramente o jovem ele é compreendido, que o jovem ele pode pesquisar, que o jovem pode promover a pesquisa através de outros jovens. E é o ensino e aprendizagem de Paulo Freire. As meninas aprendem com a gente aprende muito com as meninas, e principalmente com os nossos professores. Assim eu finalizo. Eu acho muito interessante, né, porque aqui nós temos, né, para finalizar, várias, múltiplas vozes. A gente consegue ouvir, né, a prática pedagógica como ato de amor, a gente consegue ouvir termos como horizontalidade, como humanidade, que é o que nos acompanha. São termos que nos acompanham. E por mais que sejam múltiplas vozes que emergem de lugares sociais muito específicos, né, de experiências que às vezes são singulares, de áreas, né, que são diferentes umas das outras, isso da história, a outra é da pedagogia, a outra da filosofia, que dialogam entre si, mas que são áreas diferentes. Mas se tem algo que eu consegui, eu acho que todos nós conseguimos perceber nesse diálogo, a decolonialidade como um projeto político de vida, né, que todos assumem, para além, inclusive, das meninas que estão lá privadas de liberdade, mas como isso nos afeta, né? E aí me vem muito à cabeça a pedagogia decolonial, né, que é uma praxis baseada numa insurgência educativa propositiva, portanto, não somente denunciativa, em que o termo insurgir representa a criação e a construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento, como nos disse a Vera Kandô. Em outros termos, a construção de uma noção e visão pedagógica que se projeta muito além dos processos de ensino e transmissão de saber, e aí pegando o gancho da Ana, né, que concebe a pedagogia como política cultural. E essa política cultural, essas políticas culturais, né, que se apoiam aí no termo insurgir, que é o que nos guia, que tem persistido em oposição à colonialidade, e vamos continuar persistindo, esperançando, indo muito além dessa transmissão de saber, né, desse ensino engessado, desse ensino bancário, mas focando na humanidade, né, no diálogo, na sensibilidade. É isso, gente. Muito legal.